embora. Ok, eu vou com vocês aí do outro lado, esperando a gente. Que estamos dizendo, vai, Orlando. Eu vou, estou sempre indo. Nossa querida Carol Castilho, uma grande produtora, 1,80 m de altura. Né? Então deve ser outra, Carol. Mudou. É isso aí, Carol. Pode chamar atenção, fala que vai, que aí eu vou mesmo, viu? Mas, meus amigos, Chico Sá Veículos é a maior, é a melhor empresa de venda de carros e compra e carro usado, carro seminovo, carro novo. Lá é espetacular. Tem mais de 30 anos de experiência, só por aí já falou tudo. A Chico Sá Veículos já se tornou, inclusive, uma referência no mercado de carros em BH. Aceita seu carro usado na troca, divide sua entrada em até 12 vezes dos cartões de crédito. Chico Sá Veículos é completa e fica muito bem localizada, bairro do Prado, Avenida Francisco Sá, número 700. Quer conhecer melhor a loja? Se você não puder ir lá, acesse o site, é chicosaveículos.com.br. Pode ligar para lá a qualquer hora que tem sempre um ótimo vendedor para te atender. Você será atendido por quem conhece de compra e venda de carros. O telefone é 3371-2501, 3371-2501. Muito bem, voltemos então ao assunto do Galo em campo ontem contra a Caldense, que fez uma partida muito boa. Muito, né? Talvez não, mas boa. É boa, talvez um certo exagero e tal. Inclusive, é a primeira colocada no futebol, no Campeonato Mineiro hoje, reconhecendo que o Cruzeiro tem um jogo a menos. Exatamente. Eu acho que... E o América também, né? O América joga hoje contra o Coimbra, no Independência. Eu acho que a Caldense fez um jogo bom dentro da estratégia, de marcar baixo, sair no contra-ataque com velocidade. Eu discordo um pouco dos colegas, eu acho que o Dudamel, de fato, teve um tempo para conhecer taticamente os atletas, mas requer conhecer muito mais. Eu acho que um treinador, quando ele assume um clube, a gente tem ali um elenco de 25 a 30 jogadores. Cada um pensa de uma forma. Então, até o treinador convencer o atleta de que ele quer jogar, e hoje em dia o treinador precisa não somente explicar, mas convencer o atleta de uma ideia de jogo, isso não é feito em 1 mês, 2 meses. Há treinadores, por exemplo, de nível mundial reconhecidos que aplicam que um tempo médio para você fazer um trabalho desse é de 1 ano. O próprio Guardiola, quando chegou no Bayern de Munique, falou que o primeiro ano ele não ia ganhar, que ele ia preparar para o segundo. Então, assim, esse imediatismo do futebol brasileiro é muito complicado. Exatamente. Claro que os resultados... O Guardiola, ele pode não ganhar. Mas eu te garanto que com 1 mês o time dele não fica do jeito que está o Atlético, não. Ele consegue dar um padrão pro time. Aí vamos pegar um menor aqui. Não, eu não estou dando o exemplo do Guardiola, estou dando o exemplo da doutrina. Não, vamos pegar outro exemplo aqui. Vou te dar outro exemplo. O Thiago Larque pegou o Atlético completamente desfigurado. O time do Atlético era um montuê de jogador. Com 2 jogos, o Atlético mas foi matando. O Thiago Largue era o assistente já do Oswaldo Oliveira, ele já conhecia com 2 jogos ele deu padrão ao time. O Atlético não tem padrão de jogo até hoje. Você não sabe se o Atlético... Ele tem um mês. Aqui. O Dudamel tem o mesmo comando do Atlético. Não interessa. Você não sabe se o Atlético marca baixo ou marca alto. Você não sabe isso. Sei. Não, o Atlético marca toda vez, perde pressiona. Você vê, a linha tá alta, justamente a Rússia falando que a linha tá alta. Porque o atleta perde a bola e pressiona. Ok, contra o Campinense foi linha baixa. Então você não sabe que jogo que ele vai jogar. Mas você não sabe, Ok, você não sabe como é que ele vai jogar. Cada jogo é uma Outra coisa que você não sabe também, no time do Atlético, quem são os 11 titulares? Eu quero saber quem são os 11 titulares. Já tinha que ter time. Não, aqui, ninguém sabe. Ninguém sabe os titulares, costuma ter 15, 16. O Flamengo, quer que eu faça? Então, o Flamengo tem pelo menos 15 titulares. Você quer escalar o time titular, os 11? Quem é? Mas o Flamengo tá no outro. O Flamengo mesmo, o Flamengo. Eu tô comparando com o melhor. Você tem que comparar com o melhor. Mas não tem como comparar com o Flamengo. A discussão tá aqui hoje. A questão é o seguinte, eu acho que eu vi evolução sim nesse jogo. Eu acho que o Atlético apresentou alguma coisa, criou alguma coisa, diferente dos outros 7 jogos. Eu concordo, a questão da defesa, eu acho que é um erro de posicionamento, isso aí é culpa sim, né? Eu acho que o Dudamel é que tem que trabalhar isso no time, porque se você pega a volta, os 2 jogos foram assim, um erro de posicionamento no primeiro gol, né, que foi erro de posicionamento, aí o Marquinhos é porque tem mais velocidade realmente, é ele que vai chegar primeiro. Não é zagueiro, não sabe como lidar nessas horas, nessas situações, acabou fazendo um pênalti sem querer, e depois o erro do Zé Wellison, que poderia, por exemplo, ter chutado para a área de volta, ao invés de ir lá e cortar para dentro, entendeu? A questão é a seguinte, vi evolução? Vi.
Tem culpa do Dudamel também na derrota? Tem. Algumas coisas ele precisa trabalhar. Muita. Agora, é um time todo novo. Se você for analisar, não tem uma... É um time todo desfigurado em relação ao que já se conhecia do ano passado e muita gente nova chegando, né? Críticas pontuais precisam ser feitas. Como eu falei, da alteração, colocar o de Santos junto com o Ricardo Oliveira, a manutenção do Zé Wellison. Eu acho que as críticas pontuais são válidas, mas a gente achar que o trabalho dele é ruim com um mês, a gente falar que o Dudamel não presta, que a escolha dele foi errada, como eu estou vendo em alguns comentários, a gente chega aqui na TV, a gente brinca com os amigos, os atleticanos aqui todos falam, não, mas esse Dudamel não vai dar certo. Como que a gente pode concretizar isso com um mês de trabalho? É muito pouco tempo, gente. Eu acho que nós estamos voltando para aquele ciclo. A máquina de moer treinadores está prestes a ser ligada no Atlético, se depender da torcida e de alguns colegas. O que eu acho irresponsabilidade. Para mim, o pensamento do Vinícius é perfeito, bate exatamente igual o que eu penso. E eu queria destacar uma coisa. A gente, como veículo de imprensa, como comunicação, jornalistas em tudo, a gente tem um poder de influência grande no torcedor. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com determinado tipo de opinião para não poder pressionar mais o torcedor a pressionar o Atlético para trocar de treinador. São mais de 10 treinadores desde 2015 que o Atlético tem e é por isso que o Atlético não engrena. Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. O Atlético trocar de treinador. Tem que ficar bem claro isso. A imprensa também tem parte nisso. Eu acho que tem parcela, não é 100%. A maior parcela é de quem está jogando ali, dentro de campo, e dele que está do lado de fora. A maior parcela é da diretoria. Agora, não tem que pedir permissão para criticar treinador. Eu não quero a cabeça do Dudamel. Agora, eu não vou pedir permisso pro Dudamel para criticar o trabalho dele. Eu posso criticar, sim, senhor. Mas eu também critiquei o trabalho. Eu posso criticar. Você falou assim, é muito cedo para falar que o trabalho é ruim. O trabalho é ruim, de um mês. Não, mas você já conclui que ele foi mesmo errado. Agora, o trabalho dele vai dar errado, aí a gente não pode falar. Deixa eu falar aqui uma coisa. Duas coisas. Aliás, assim, a questão de ter colocado o de Santo, de ter permanecido com o Zé Wellison, isso qualquer menino viu que ele fez errado. Qualquer menino. Isso aí foi um erro imperdoável. A permanência do Zé Wellison, que não estava rendendo, que estava batido, etc e tal. E a entrada de Santos foi um erro que qualquer criança viu e ele errou mesmo. Mas o que eu queria dizer, eu preciso encerrar esse assunto, tem muita coisa pela frente, inclusive a entrevista do técnico, vamos ver o que ele falou. Eu quero que coloque a parte que ele fala do jogo, por favor, viu, Carolzinha? Mas é o seguinte, eu acho que o Atlético teve um grande erro. O Atlético deixou passar o tempo foi passando, os técnicos foram começando a ficar empregados, não sobrou ninguém, entre aspas, mas praticamente sobrou ninguém. Tinha lá o Carille, que também não sei por que cargas d'água, etc., não deu certo. Aí o Atlético ficou apertado e começou a buscar técnico, vamos buscar técnico estrangeiro. Aí alguém buzinou lá no ouvido do doutor Sérgio, doutor, tem um cara que na seleção venezuelana ele é ótimo, na seleção venezuelana. Ele é ótimo. Então vamos buscar, que ele é de seleção. Mas a seleção venezuelana, com todo o respeito que nos merece, é igual um time do Brasil aqui, dos bons. É igual ao time do Brasil. Então, a vinda do técnico foi uma atitude errada da diretoria do Atlético. É isso que eu queria falar. O Sampaoli era o nome do Atlético. Não adianta ficar tapando o olho com a peneira, o sol com a peneira. Falou na coletiva, não, nós sempre queremos o Dudamel. Mentira. Todo mundo sabe disso. Não sei que sempre queria o Dudamel, não é do São Paulo. O Atlético tentou o Thiago Nunes, o Atlético tentou o São Paulo, mas isso não significa que o Dudamel é ruim, gente. E o São Paulo teve o mesmo início do que o Dudamel está tendo. Ele foi eliminado do Paulista, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana e foi bem no Brasileiro. E a gente com um mês, não está falando a gente. Mas se você vai no Twitter hoje, tem muita gente pedindo a cabeça do Dudamel. Ele foi eliminado na Sul-Americana, na Copa do Brasil, foi pelo Atlético. Sim, na Sul-Americana foi vergonhoso também. E não tomou sufoco de ninguém. No Paulista ele foi eliminado na semifinal. E o Campeonato Paulista é o mais difícil do país. Então assim, vai chegar na semifinal. Tem alguma dúvida? Não, mas o Mineiro é fraquíssimo. É fraquíssimo o campeonato. Vamos chamar o Dudamel para esfriar a cabeça da moçada aqui. Fala aí, Dudamel, como é que você viu esse jogo? No agrada el resultado. No agrada el resultado. A mí tampoco me agrada el resultado. Pero el juego, ¿cuántas opciones de gol tuvimos hoy? ¿Alguien contó las opciones de gol? ¿Cuántas opciones tuvimos? 30 opciones de gol. Entonces no agrada el resultado, no agrada la derrota. Pero hoy el equipo estuvo mejor que en Campina Grande, estuvo mejor que en URT. Cuando hemos jugado mal, yo he dicho, no jugamos bien. Y he aceptado. Pero hoy no puedo decir que el equipo jugó mal. Hoy el equipo pudo producir mucho juego y pudo producir muchas opciones. Si hubiésemos comenzado ganando, la historia era otra. Perdimos con 2 acciones de fútbol.
Ataca, genera, produces, no concretas y el fútbol cobra. Pero colectivamente hoy tengo sensaciones que el equipo ha dado un paso adelante en su evolución colectiva. Está de vuelta Otero, está de vuelta Savarino, Natán en buen nivel, Jair mejorando, Arana mejor. Entonces, el equipo va progresando. Yo no pido paciencia, pido apoyo, pido fuerza a nuestros torcedores. ¿Quieren ganar? Nosotros también queremos ganar, pero um equipo não se construye de la noche a la mañana. Muito bem, é só preciso dizer ao Dudamel, que merece todo o respeito, aliás, eu gosto muito das entrevistas dele, ele é interessante no que ele fala, que pedir paciência, ele não pede. Não pediu paciência. Ele pediu apoio, né? Ele não pediu paciência. Já não pede, deixa eu concluir minha frase, não pede, está pedindo apoio. Isso. Ok, eu acho que é válida essa colocação dele, só que esse apoio que ele quer que a torcida dê, aqui no Brasil é diferente, talvez lá da Venezuela, não sei como é que é lá. Se não estiver jogando bem, não tem apoio. É o nosso jeito de ser, é do brasileiro. Ele lê bem o jogo, ele lê bem o jogo. Ele sempre lê bem o jogo. Isso é no mundo todo. Você vê que o treinador tem consciência. Deixa eu fazer um comentário em relação a isso. Quando ele pede apoio, eu entendo a fala dele. Aliás, ontem foi falado muito que ele atacou a torcida. Eu não vi dessa forma. Eu não vi ele atacar a torcida, eu vi ele falar algumas verdades até em alguns sentidos. O que acontece? Quando ele pede apoio, e aí eu tô falando porque eu frequento os jogos, eu tô lá no estádio, eu tô vendo, o jogo contra o Coimbra foi o primeiro jogo em casa do Atlético. 5 minutos de jogo já tinha torcedor vaiando o time. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser pensado, o combo tem que ser pensado. É a forma de tratar o treinador, é a forma do treinador enxergar o jogo, e aí a minha crítica para ele vai para... Ele devia fazer o feijão com arroz, que é determinar quem vai jogar, quem não vai, e treinar o time de acordo com reserva e titular, por exemplo. Mas tem um combo, tem várias situações. E aí, como ele não está acostumado, realmente, ele ser um técnico da seleção da Venezuela, que não tem a menor tradição, não tem nada, ninguém cobra nada dele, né? Só vê o ponto positivo, que é o quê? Ele era o último colocado perdendo de muito e agora é o último colocado perdendo de pouco. Então, assim, ele também me parece meio perdido nessa história. Tem que pensar a respeito, mas também tem que ter paciência. Atenção, meus amigos, a visão requer cuidados especiais. Você não pode perder tempo. Faça hoje ainda uma visita ao oftalmologista. Confie na ótica, que sempre faz muito mais por você, por todos nós. Na promoção Óculos Novos da Mercado dos Óculos, você compra em até 10 vezes um par de lentes Varilux, Comfort, Zeiss ou Transitions e ganha ainda uma armação. Compre um par de lentes, você ganha então a armação e sai de óculos novos. Na vida, enxergar bem faz toda a diferença. Mercado dos Óculos, são 7 lojas no centro de BH, facilita tudo para você. E tem uma loja em Pedro Leopoldo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Fique ligado.